Então nós temos esse desafio de estudar a carta de Tito. Hoje eu não vou pregar a carta inteira. Na verdade, hoje a gente vai ter um panorama, vamos tentar entender o que está acontecendo, por que Paulo escreveu essa carta, quem é Paulo, quem é Tito, que igreja que era essa, tentar tirar algumas lições para a nossa vida. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade 3 perguntas. Talvez, alguma vez na sua vida você já se perguntou, qual que é o objetivo da minha vida? Qual que é o propósito da minha vida? Mesmo eu sendo um cristão e tendo esperança de vida eterna, essa pergunta muitas vezes pode nos incomodar. Para que eu vivo? Qual que é o propósito da minha vida? Não para por aí, talvez você pode perguntar, como eu faço para ser diferença nesse mundo? Como que eu consigo ser sal e luz? Como eu posso ser diferente nesse mundo tão desprezível, tão podre? E talvez para piorar, qual é a motivação que eu posso ter para ter uma vida de santidade? Eu olho para a minha vida e as pessoas falam, você tem que ser santo, você tem que ser diferença no mundo, você tem que ter um propósito de vida. Mas muitas vezes eu olho para a minha vida e eu falo, mas eu não tenho. Como? Eu não tenho a mesma motivação que você tem para ser santo. Eu sei que eu tenho que ser. Mas que motivação? Como vou ser diferente? Eu vou ser sincero com vocês. Não é anormal você ter essas dúvidas. O que é anormal é você não buscar a resposta dessas perguntas. É você ter essas dúvidas na sua cabeça e continuar vivendo a sua vida como se isso não acontecesse. Quantas pessoas que até se dizem cristãs vivem com o propósito somente de ficar ricas, vivem com o propósito de satisfazer seus próprios desejos, de serem felizes, de serem alguém na vida, de subir altos degraus na sociedade, sem se importar em dar um bom testemunho, sem se importar em ser diferente das pessoas que não conhecem a Deus, sem se importar em alcançar os perdidos. Essas pessoas vivem assim porque elas não têm perspectiva, não têm motivação nenhuma para ser diferente. O problema parece estar na perspectiva do futuro dessas pessoas. Muitos parecem se esquecer de que um dia vão morar na eternidade ao lado de Deus, de que essa vida aqui é transitória, de que ela vai passar. E elas preferem se entregar totalmente a essa vida. Preferem se entregar totalmente a essa realidade, ao meu emprego, à minha família, e isso aqui é o meu tesouro. Mas parece que não tem aquela visão que tantos mártires tiveram na história da igreja. Em que estavam presos, acorrentados, próximos de ser queimados na fogueira junto com seus filhos. E dizendo para os torturadores, você pode me matar, mas você não vai me vencer. Porque no momento em que você me matar agora, eu estarei na presença do Senhor. Um dia Ele vai ressuscitar o meu corpo. Parece aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, vamos falar juntos. Somos os mais infelizes de todos os homens. Na verdade, quando nós começamos a fazer aquelas perguntas, nós já estamos começando a viver uma infelicidade. Isso porque os nossos olhos estão somente nessa vida e não na eternidade. Mas você pode me perguntar, mas como? Como eu posso viver com um propósito definido na minha vida? Como eu posso ter um objetivo claro e fazer diferença nesse mundo? Como eu posso ter motivação para fazer isso? Se muitas vezes é cobrança, seja diferente. Nessa noite eu te convido a meditar na carta de Tito e talvez tentar responder algumas dessas perguntas. Que se você não está fazendo, eu estou fazendo no meu coração. A carta de Tito foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo. Para quem não sabe, Paulo era uma espécie de pastorzão. Não como nós temos visto aí na mídia, né? Mas um pastor de várias igrejas. Ele pregava, plantava igrejas, e depois de plantar essas igrejas, ele saía de lá e enviava cartas para pastorear eles à distância. Enviava pastores para tomar conta e sempre queria relatórios de como estava ali. Ele encorajava, exortava, cuidava
pastoreava em amor. Numa dessas igrejas, ele deixa um camarada chamado Tito, que é para quem ele escreve a carta de Tito. Se você não sabe, Tito é uma pessoa. E Tito era um dos seus discípulos que o seguiam nessas viagens, e ele deixa Tito na cidade de Creta. Creta, na verdade, é uma ilha, e a gente já vai estudar sobre ela. Ali, Tito seria responsável por todas as igrejas daquela região, daquela ilha. Tito era grego, ou seja, ele não era judeu. Ele não nasceu da linhagem de Israel. E ele se converteu provavelmente pelo ministério de Paulo. Olha Tito capítulo 1, verso 4. Tito, capítulo 1, versículo 4. Alguém pode ler em voz bem alta para nós? Por favor. Tito, verdadeiro filho na fé comum. Paulo considerava Tito como um filho na fé, provavelmente se converteu com o ministério de Paulo. Era um de seus discípulos. E mesmo sendo gentil, ou seja, não sendo judeu, Tito tinha muita coragem de confrontar os judeus que pregavam a prática da lei, ao invés de descansar e confiar na salvação em Cristo Jesus. Ele não tinha temor a homens. Ele batia no peito e falava, pode mandar, porque com falso mestre eu combato com a boa doutrina, com a sã doutrina. E por isso Paulo deixa Tito em Creta. Tito também foi um dos responsáveis, uma informação, pela correspondência de Paulo com os coríntios. Temos 1ª e 2ª a Coríntios, certo? Provavelmente foram mais de 2 cartas, foram quase 4 cartas, se não foram mais. E Tito era sempre esse camarada que levava as cartas e devolvia. Ele fazia essa ponte aérea, né? Ele era o Correios de Paulo. Ou seja, resumindo tudo o que a gente falou aqui, Tito era um homem de confiança de Paulo. Um jovem pastor de confiança que ele enviou para Creta. Mas e esse destino, a ilha de Creta, aonde Tito foi mandado? Creta ficava bem no meio da Ásia, aqui em cima, entre a Europa e a África. A ilha de Creta é essa ilha aqui no meio. Ou seja, os navios que queriam ir para um continente, para o outro, eles tinham que passar em Creta. E eles estacionavam, né, entre aspas, os seus navios, e ali virava uma cidade portuária. Ou seja, os navios atracavam lá e passavam noites, tinha pessoas que moravam lá. E ele recebia todo tipo de pessoas. E essa cidade não só recebia todo tipo de pessoas, mas todo tipo de crença, todo tipo de doutrina, todo tipo de fé, de deuses, de devassidão. Várias culturas. A cidade tinha um vinho muito famoso e as pessoas iam lá para tomar o vinho de Creta. E também atraía muitas prostitutas, muitos marginais, muitos delinquentes. Era uma cidade totalmente podre e sempre tinha todo tipo de gente ali. Mas a ilha tinha pelo menos alguma coisa de boa. Ela tinha alguns judeus piedosos que creram em Jesus Cristo, provavelmente se converteram em Jerusalém no dia de Pentecostes, quando nós temos o texto de Atos capítulo 2 que narra, versículos 5 e 11. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Os cretenses estavam no dia de Pentecostes e se converteram, quando o Espírito Santo veio, cumprindo a promessa de Cristo. E provavelmente eles se converteram ali em Jerusalém. Gente, vamos levar esse evangelho para a nossa ilha. De Creta, ela precisa tanto desse evangelho, e eles voltaram para lá. Então não foi Paulo que criou essa igreja lá, a igreja já estava em Creta. Provavelmente esses irmãos cretenses que a criaram ali. Mas mesmo tendo uma igreja em Creta, ela era alvo de ataques dos falsos mestres. Os cretenses, além de ter má reputação diante da sociedade, eles também tinham fama pela baixa moral, pela devassidão, pela falsidade, pela violência, pela embriaguez e amor à discussão. Olha o capítulo 1, agora o verso 12, quando um dos seus próprios poetas fala sobre eles mesmos.
capítulo 1, verso 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Essa era a fama dos cretenses. Para quem não sabe, a palavra cretizo, o verbo cretenizar, ou seja, agir como um cretense, era um verbo usado como um palavrão na época. Ele trazia o sentido de agir com falsidade, de enganar, de ser fraudulento, de mentir. Imagina você morar numa cidade em que, quando te chamassem de atibaiense, era o pior palavrão possível na época. Essa era a fama de Creta. E é ali que Tito está indo para pastorear as igrejas daquela região. E além de tudo isso, Creta também era uma cidade muito idólatra. E os cristãos dali provavelmente tinham contato com essa idolatria. Mas Paulo está escrevendo essa carta para Tito. E aí nós temos o propósito da carta de Tito, que eu quero convidar você a olhar para Tito 1,5. Agora volta alguns versículos. Toda a carta de Tito se resume a este versículo. Tito, capítulo 1, versículo 5. Alguém pode ler para nós em voz bem alta. Por essa causa te deixei para que pudesse ver as coisas que ainda restam, e de necessidade estabelece Ok, Paulo vai dizer, olha, por essa causa eu te deixei aí nessa cidade. Duas causas. Primeiro, que ele pusesses em ordem as coisas restantes. Tudo que falta arrumar, você coloca em ordem aí. A palavra aqui traz a ideia de ortodontia, né? A ideia de o que um dentista faz com o seu dente, ele coloca em ordem, né? Tito deveria colocar em ordem, como um dentista faz com o nosso dente, tudo o que estava acontecendo ali na cidade. E não só isso, mas também constituir presbíteros, uma liderança capaz para ajudar ele no pastoreio daquela igreja. E o restante da carta inteira vai falar sobre como Tito deveria fazer isso. Esses dois propósitos. Se você decorar o versículo 5 de Tito, capítulo 1, você decorou todo o propósito da carta de Paulo a Tito. O restante da carta vai explicar como ele vai fazer isso. E no fundo, a intenção de Paulo é promover na igreja de Creta uma vida piedosa. A piedade. Volta aqui. Ok, tá bom. Como que ele ia promover a piedade? Ele ia estabelecer uma liderança capaz para combater os falsos mestres. E ele ia ensinar a sã doutrina para consertar o que os falsos mestres tinham feito. Ensinado falsa doutrina. Mas, o que é a piedade? Se você for ler a carta de Tito, você vai ver Paulo falando de piedade 3 vezes. Olha, vocês devem ser piedosos, devem ter uma vida de piedade. Por que será que Paulo dizia isso? A gente não pode continuar o nosso estudo sem entender o que Paulo queria dizer com piedade. Quando eu cresci numa igreja e a minha mãe sempre me levava. E nessa igreja tinha um ministério, vamos dizer assim, que se chamava a Obra da Piedade. E o que a Obra da Piedade fazia? Elas iam nas casas das pessoas e diziam que tinham gente necessitada. E eles pegavam ofertas, doações de mantimento, de roupas, e levavam para as pessoas que tinham necessidade. Por isso, Obra da Piedade. E quando eu olhava para o texto de Tito, eu sempre olhava para as palavras piedade e falava, puxa vida, tem que ajudar os pobres. Porque foi isso que eu aprendi na minha infância. Mas será mesmo que piedade é dar sopa para mendigo de madrugada? Será mesmo que piedade é doar roupas, fazer bazares para ajudar os mais pobres? Será que mesmo piedade é enviar alguém para levar dinheiro ou comida para os meninos pobres da África? Será que é isso que Paulo está querendo na igreja de Creta? Ajudem os mais pobres? Precisa de uma carta para isso? O que a gente precisa fazer é consertar a nossa ideia do que é piedade. Piedade bíblica não é isso. Piedade no Novo Testamento é algo diferente. Piedade, segundo o Novo Testamento,
é a resposta prática do cristão diante de quem Deus é e do que Ele faz. Vamos ler juntos? Piedade é... Ao contrário do que as pessoas pensam hoje em dia, piedade não é ter compaixão pelo sofrimento dos outros. Não é ter dó do necessitado e ir buscar ajudar ele. Piedade bíblica vai muito além disso. Nas Escrituras, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sou motivado a viver de modo que reflita esse conhecimento. A palavra piedade traz a ideia de temor, de reverência, de respeito, de honra, de adoração, de santidade, de ter medo mesmo. E isso refletir a minha vida. Como eu ajo sabendo quem Deus é. A piedade leva o cristão a viver esperando a volta de Cristo. Olha o que diz 2 Pedro 3, 11 e 12. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. A piedade faz a gente ficar esperando o dia do Senhor voltar. A piedade também nos preserva da provação. Olha 2 Pedro 2,9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Quem vive piedosamente é preservado por Deus da tentação ao pecado, da provação, da prova. Ou seja, a piedade é uma vida de dedicação a Deus, no presente, em santificação e na espera da eternidade. O cristão vive piedosamente quando ele reflete o que ele sabe e o que ele espera de Deus na vida dele, pessoal, na vida prática. Ele vive nesse mundo de maneira santa, olhando para o futuro, olhando para a eternidade, aguardando a vida eterna. Por isso ele não se prende às riquezas dessa terra, ele não se prende aos prazeres desse mundo, porque ele sabe que ele não é daqui. Pelo contrário, ele usa a sua vida pensando na eternidade. Lembra o que Paulo disse a Timóteo? Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. 2 Timóteo 2,4. O trabalho daquele que é piedoso é uma oportunidade de evangelismo. O seu dinheiro é usado para o reino de Deus, nos seus dízimos, ofertas, investimentos e missões. A sua vida é um sacrifício de adoração a Deus. O seu testemunho serve para mostrar quem Deus é. O seu sofrimento serve para ele lembrar do amor de Deus, que um dia vai livrar ele do pecado e vai levar ele à eternidade. A sua vida é feliz porque ele entendeu a graça de Deus em sua vida. E vive contente com o que tem e sempre dá graças a Deus por isso. E ao ler Tito, nós percebemos que o que Paulo quer é promover na vida de cada um dos cristãos daquela ilha a piedade. E com certeza é isso que Paulo deseja, é o que Deus deseja da nossa igreja. Uma vida piedosa. Não ter dó dos pobres, mas viver em temor a Deus. E que isso reflita na prática. Nós vamos ver hoje, pelo menos 3 razões do porquê nós devemos viver em piedade. Primeiro, porque a piedade é o objetivo da nossa vida cristã. Segundo, porque a piedade é a diferença entre o cristão e o incrédulo. E terceiro, porque a piedade é o resultado da graça de Deus em nossas vidas. E por último, nós vamos entender e aprender que a piedade é o objetivo cristão que causa diferença no mundo e tem a graça como motivação. Vamos ler juntos? A piedade é o objetivo cristão que causa diferença no mundo e tem a graça como motivação. A primeira razão de se viver piedosamente, que eu e você podemos ter para a nossa vida, está no versículo 1 e 2 do capítulo 1. É que a piedade é o objetivo da vida cristã. Por isso eu e você devemos viver piedosamente, porque ela é o nosso objetivo. Vamos ler versículo 1 e 2 do capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu, antes dos tempos eternos. Paulo começa a carta se apresentando. Primeiro ele vai apresentar a sua identidade. Ele vai dizer, servo de Deus e apóstolo, representante autorizado de Jesus Cristo. Ele também vai dizer a sua missão, promover a fé que é dos eleitos de Deus.
Ou seja, Paulo foi chamado por Deus para fazer com que aqueles que foram escolhidos por Deus chegassem à fé em Cristo Jesus, para que eles fossem salvos. Paulo tinha a missão de anunciar o evangelho a todas as pessoas, para que os eleitos de Deus pudessem alcançar a salvação em Jesus. Promover, ele só não foi chamado para fazer isso, promover a fé dos eleitos, mas também foi chamado para promover o pleno conhecimento da verdade. Ou seja, depois de anunciar a salvação para as pessoas, Paulo foi chamado a ensinar eles a sã doutrina, a verdade, para que eles vivam de maneira que agrade a Deus. Em resumo, a missão de Paulo eram duas. Primeiro, evangelizar. Depois que a pessoa estava salva, era ensinar ela no caminho correto, na verdade. Essa era a missão de Paulo. E o propósito dele, nós temos no versículo 1, o finalzinho. Segundo a piedade. Só que as nossas traduções são um pouco infelizes quando nos apresentam esses termos. A NVI, Nova Versão Internacional, vai dizer que conduz à piedade. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer que ao evangelizar e ensinar a verdade, o propósito dele era que os crentes chegassem a viver piedosamente. Para, sendo salvos e conhecendo a verdade, chegarem à piedade. Ou seja, esse é o propósito do ensino das Escrituras. Uma vida de temor a Deus, de santidade, uma vida piedosa. E por último, ele vai apresentar no verso 2 a sua esperança, na esperança da vida eterna. A salvação, o ensino da verdade que leva a uma vida piedosa, dá ao cristão a esperança da vida eterna. Ou seja, ele vive nessa terra esperando a eternidade, lembrando de que um dia ele estará com Deus. E essa esperança está baseada, o próprio versículo vai dizer, no Deus que não pode mentir, porque ele a prometeu antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Mas o que isso significa para nós? Tudo isso significa que nós fomos salvos para sermos ensinados na verdade. Quando isso acontece, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós ouvimos da palavra de Deus, a graça dele em ter nos salvado, a vontade dele para nossas vidas, nós somos levados a ter uma vida piedosa, santa, de temor a Deus. E essa vida piedosa traz a esperança da vida eterna nos céus. Por isso é que vale a pena viver uma vida piedosa. Porque esse é o objetivo, esse é o propósito da nossa vida enquanto estamos aqui na terra. Quando nós aprendemos a verdade, nós somos chamados a praticar essa verdade. E quando nós praticamos a palavra de Deus, isso vai levar a uma vida piedosa. E essa vida piedosa serve de testemunho para os de fora, traz um sentido para as realizações que a gente faz, agrada a Deus e nos faz lembrar todos os dias da esperança de vida eterna que temos no céu. Viva piedosamente, porque esse é o nosso objetivo. Se dedique a aprender a sã doutrina, a verdade da palavra de Deus. Ela te ensina como viver, ensina o que Deus espera de mim e de você. Leia a Bíblia diariamente, congregue, preste atenção ao ensino das Escrituras. Aproveite as aulas da escola bíblica. Ouça pregações pela internet que ficam no site, seja na sua igreja, ou seja no seu trabalho, na sua casa. Mas não só ouça isso. Se esforce para colocar a palavra de Deus em prática. Reconhecendo seus pecados, pedindo perdão para Deus. E isso vai gerar na sua vida uma vida piedosa. Lembre-se que é pela prática da piedade que você vai viver com a expectativa da eternidade. Isso me faz lembrar de uma história. Havia um campo numa cidade em que pessoas moravam em barracas. E eles, todos os dias, chegavam pessoas novas para morar naquele local. E eles sempre davam 4 marteladas nos cravos das barracas. E eles moravam ali, passavam a vida ali. Até que um dia chegou um homem com uma mochila muito grande nas costas, e ele montou a sua barraca. Todo mundo pensou, poxa, esse cara vai morar aqui conosco, vai ser um novo vizinho. Mas eles perceberam que ele não dava 4 marteladas nas estacas. Ele apenas dava 2. Em cada estaca que ele ia, ele só dava 2. E as pessoas começaram a olhar e estranhar, e falando, mas o que esse homem está fazendo? Ele não sabe montar barracas? Depois que ele terminou de cravar as suas estacas, alguém chegou nele e perguntou, olha amigo, você não conhece nada de barracas, né? Porque você não dá 4 marteladas, só dá 2, e nós percebemos isso. Por que você faz isso? Aí ele respondeu assim, bom,
Eu dou 2 marteladas apenas, para que o cravo fique fácil de sair quando eu acordar. Amanhã eu não vou ficar aqui. E aí eu vou e tiro mais fácil a minha barraca. Eu só dou 2 marteladas porque fica mais fácil de desmontar a minha barraca. Quando ele fazia isso, ele lembrava de que a morada dele não era naquele lugar. Ele era um peregrino. Ele estava sempre de passagem. E se ele desse mais de 2, ia demorar mais para soltar. Então ele não fincava suas raízes naquele local. E sempre se preparava para partir. Uma vida piedosa vai trazer isso para mim e para você. Em cada local onde nós vamos, nós só damos 2 marteladas nas estacas. Porque eu não vou ficar nessa terra. O meu carro vai ficar. A minha casa, a minha família, se eu partir, vai ficar aqui. A minha carreira, a minha empresa, os meus estudos, esse templo, esses bancos, são passageiros. E quando nós vivemos piedosamente, nós vivemos como esse peregrino, olhando, não, eu não vou ficar tanto tempo aqui, gente. Eu não vou criar raízes. Porque minha morada não é aqui. Eu sou apenas um peregrino nessa terra. Quando nós vivemos a palavra, a nossa mente pensa nas coisas do alto. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine-se e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seus corações. Filipenses 4, 8 e 9 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. É dessa maneira que nós vamos viver pensando na eternidade. Não finque muito fundo as suas estacas. Apenas o suficiente. A piedade é o objetivo da vida cristã. Seu objetivo nessa terra, depois de ser salvo, é viver de maneira piedosa. Isso só vem quando nós aprendemos a palavra de Deus e aplicamos ela na nossa vida. E o resultado vai ser a esperança da vida eterna. A piedade é o objetivo da vida cristã, que causa diferença no mundo e tem a graça como motivação. Você quer mais uma razão de se viver piedosamente além dessa? Paulo dá mais 2. A segunda razão de se viver de maneira piedosa está no capítulo 1 ainda, só que agora no versículo 6 até o 11. E é a seguinte: viva piedosamente, porque a piedade é a diferença entre o cristão e o incrédulo. Vamos ler juntos? Viva piedosamente, porque a piedade é... Nesse trecho do capítulo 1, do 6 ao 11, Paulo explica para Tito como deveriam ser os presbíteros. Lembra que ele tinha 2 tarefas? Organizar tudo que estava fora de ordem e eleger presbíteros, líderes para a igreja. E os presbíteros deveriam ter 2 características. A gente não vai olhar muito para essas qualificações, vai ficar para outros estudos, mas pelo menos 2 características eles precisavam ter. Primeiro, eles precisavam ter um caráter irrepreensível. Ou seja, que não pode ser acusado de erro por ninguém. Não é alguém santo, mas é alguém perdoado e disposto a mudar constantemente. Olha o versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Esse homem deveria ser alguém hospitaleiro e ser um exemplo no lar, conduzindo a sua família. Deveria ser um bom esposo e um exemplo no lar. Versículo 8, olha que interessante, mais uma característica. Antes, ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Ele deveria ser alguém que tem controle, alguém que ama o próximo, alguém que ama o bem, ama a justiça. E não só ter um caráter irrepreensível, mas deveria ser alguém que tivesse firmeza na doutrina. Olha o versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Ele deveria ser alguém apegado à palavra,
a ponto de ser capaz de ensinar a verdade para todos. Os presbíteros deveriam ser assim, sabe por quê? Porque em Creta ninguém era assim, principalmente os falsos mestres. Olha o padrão de Creta, versículo 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Olha as características de lá. Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Provavelmente, se os presbíteros deveriam ser assim, é porque os falsos mestres eram o contrário. Por isso que era indispensável que os presbíteros fossem assim. Por quê? Olha o versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Por que os presbíteros precisavam ser diferentes? Porque tinham muitos insubordinados, pessoas que não obedecem. Pauradores frívolos, essa palavra significa pessoas faladoras, pessoas que não param de falar, tagarelas e enganadores. E é interessante, o versículo 10 vai dizer que especialmente os da circuncisão, ou seja, os judeus que queriam pregar a prática da lei. E era necessário, verso 11, fazer esses homens calarem a boca. É necessário fazê-los calar. Isso porque eles estavam pervertendo, destruindo, arruinando casas inteiras, famílias. Eles faziam isso ensinando o que não deviam. Uma falsa doutrina. E o pior, por torpe ganância, por dinheiro. Eles eram reprovados no seu caráter e em sua firmeza à palavra. Enquanto os presbíteros deveriam ter um caráter irrepreensível, os falsos mestres tinham um caráter repreensível. Enquanto os presbíteros deveriam ter firmeza na doutrina, os falsos mestres tinham fraqueza na doutrina. Corrompiam casas inteiras com seus falsos ensinos. E a vida piedosa dos presbíteros ia de encontro com a prática dos falsos mestres. Olha o versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras, por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles diziam conhecer a Deus, mas as suas obras negavam a Deus. Ou seja, a vida deles negava a própria fé que eles tinham. Por isso era necessário presbíteros irrepreensíveis, para ser diferente daqueles falsos mestres. Por causa disso, aqueles falsos mestres eram abomináveis, detestáveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Para a vida cristã, principalmente eram reprovados para o ministério. Sendo piedosos, os presbíteros em Creta seriam diferentes dos falsos mestres, seja em caráter, seja no próprio ensino deles. A diferença entre um cristão verdadeiro e um falso mestre, um falso cristão, é a vida piedosa desse homem. Da mesma forma, hoje não é diferente, como era em Creta. A diferença entre o cristão e o incrédulo é você olhar para a vida daquela pessoa. Não são suas palavras ou aquilo que você crê que vai mostrar que você é diferente. Não adianta eu falar, mas eu conheço Gênesis, Apocalipse, eu sempre fui nas escolas bíblicas, eu sei pregar melhor do que o pastor. Mas quando a sua prática não tem nada a ver com aquilo que você crê e prega. A vida piedosa é mostrada na prática. Na verdade, não adianta nada você saber e falar diante dos incrédulos, mas não viver aquilo que você crê. Quando nós não vivemos piedosamente, mesmo que nós venhamos a falar, não, mas eu conheço a Deus, eu professo o conhecimento de Deus. Nós o negamos com as nossas obras. Não servimos para nada. Isso me faz lembrar daquela história em que estava um muro bem grande, de um lado vários anjos. Olha que beleza, né? E do outro lado apenas um, Satanás. E em cima do muro estava uma pessoa, o cristão. E ele estava ali em cima do muro, eu não sei para onde eu vou. De um lado os anjos, vem para cá, vem para o lado de Deus, vem para a santidade, a santificação, essa vida é melhor, o outro lado não presta. E ele ficava, eu vou ou não vou? E quando ele olhava para o outro lado, ele via Satanás só de canto, assim olhando. E ele começou a se sentir incomodado com aquilo.
Por que os anjos me chamam, mas o diabo não me chama? E os anjos, venha, venha. E quando ele se virou para perguntar para o diabo por quê, os anjos, não! E ele vira, Satanás, os anjos estão aqui me chamando, por que você não faz nada? O diabo virou para ele e disse o seguinte, eu não preciso pedir para você vir para o meu lado, porque o muro já é meu. Você já está do meu lado. Quantas vezes a nossa vida é assim? Viva piedosamente, porque isso vai causar diferença. Não adianta você ir para os cultos, não adianta você estudar a Bíblia, ouvir sermões na internet, se você não se dedica a aplicar a palavra na sua vida. Não só fale, mas principalmente viva. Lembre de Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Se você sabe que deve ser fiel à sua esposa, então se dedique a isso na prática. Não acesse sites pornográficos. Não tenha conversas indecentes com outras mulheres. Não esconda o seu celular da sua esposa. Se você sabe que você deve educar seus filhos no caminho do Senhor, a serem obedientes, então se dedique a isso. Leia a Bíblia com eles, ore junto. Demonstre amor para sua esposa. Seu filho vai aprender com você, pai e mãe. Se você sabe que você deve ser controlado, deve ser manso, humilde, então se dedique para isso. Não se deixe dominar por nenhum vício, seja cigarro, bebida, drogas. Não se ire facilmente, não seja ganancioso, não ame o dinheiro acima de Deus. Coloque a sua fé em prática todos os dias. Seja em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde você estiver. Porque a piedade é a diferença entre o cristão e o incrédulo. Só ela vai causar diferença. Se você não vive o que você crê, o texto deixou bem claro, você é detestável, abominável aos olhos de Deus. Desobediente e reprovado para toda boa obra. Em outras palavras, se você não é piedoso na prática, você não serve para nada nesse mundo. Porque na verdade você é igualzinho ao mundo. É a prática da fé cristã que vai fazer diferença nesse mundo terrível. A piedade é o objetivo cristão que causa diferença no mundo e tem a graça como motivação. A terceira e última razão de se viver piedosamente é porque a piedade é o resultado da graça. Vamos ler juntos? A piedade é o resultado da graça. Vamos ler versículo 11 ao 14 do capítulo 2. O texto diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nesse trecho do capítulo 2, até o versículo 10, que é o nosso contexto dessa passagem, Paulo vai dar instruções em como os cristãos de todas as idades, seja pai, mãe, filho, servo, escravo, deveriam viver de maneira piedosa. Porque a graça de Deus se manifestou, versículo 11, salvadora a todos os homens. Isso significa que Deus derramou sua graça a todos os tipos de homens, seja branco, negro, amarelo, pardo, azul, chinês, japonês, africano, brasileiro, paulista, mãe, pai, filho, criança, avô. A graça de Deus se manifestou a todos os tipos de homens. Essa graça é manifestada ao salvar o homem. E ela faz isso, versículo 12, educando-nos com um propósito. Olha o propósito da graça. Pula a segunda parte do seu versículo 12. Para que vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Para que eu e você vivamos hoje de maneira piedosa.
Ou seja, a graça de Deus, além de nos salvar, ela nos ensina como viver nessa terra. Isso porque, agora nós vamos para o miolo do seu versículo. Porque a impiedade, ou seja, falta de reverência a Deus, falta de piedade, e as paixões mundanas já foram renegadas. Olha o texto. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. Ou seja, a impiedade, a falta de reverência a Deus, as paixões a esse mundo já foram renegadas, já foram jogadas fora, no momento em que nós fomos salvos. Essa é a motivação do cristão. Aquilo que impedia ele de ser piedoso já não existe mais, que é a escravidão ao pecado. Isso já foi vencido lá na cruz. Por isso é que é possível eu e você vivermos de maneira piedosa, por causa da graça de Deus. E essa vida piedosa, versículo 13, é vivida aguardando a volta de Jesus Cristo. Ele vai dizer que é uma bendita esperança, onde vai ser manifestada a glória de Jesus Cristo, que é o nosso grande Deus e Salvador. E olha o versículo 14. Esse Jesus Cristo, que se entregou por nós. E agora eu te faço uma pergunta. Com qual propósito Deus, em Jesus Cristo, se entregou por você? Por que Deus se entregou por mim e por você? Com dois propósitos. Está vendo isso aí no texto? Primeiro propósito. Nos livrar do pecado. Nos remir de toda iniquidade. E segundo, e purificar para si mesmo um povo só seu. Jesus Cristo se deu por nós para nos libertar dos nossos pecados e para nos consagrar, nos dedicar, nos tornar limpos, um povo só seu. Zeloso de boas obras, o texto vai terminar. Pessoas que amam viver em piedade. A graça de Deus salvou a mim e a você, mas também ela nos ensina e nos capacita a viver de maneira piedosa. Isso porque o pecado já foi vencido lá na cruz. E essa vida nos mantém viva a esperança da volta de Jesus Cristo. O propósito de Cristo em se entregar na cruz por mim e por você foram dois. Primeiro, nos salvar. Segundo, nos purificar para Ele, um povo zeloso. Viva piedosamente. Porque essa graça que nos salva, nos ensina e também nos capacita. Havia uma senhora que tinha um marido que eram casados há muitos anos. E eles já chegaram na idade bem avançada. E ela teve a triste notícia de que seu marido faleceu. Puxa vida. Eles fizeram o velório, mas ela fez um pedido estranho para o pessoal os médicos legistas. Ela pediu para embalsamar aquele homem e deixar ele sentado numa cadeira dentro da sala dela. Um cadáver que não ia feder, mas que estava ali. E todo dia ela chegava e fingia que o marido ainda estava vivo. Dava beijo nele, cumprimentava ele, sentava do lado, assistia televisão, fazia crochê. E trocava ideia com o morto. Até que um dia ela ganhou uma viagem e foi fazer uma viagem. Nessa viagem ela conheceu um senhor também viúvo. E eles começaram a se gostar nessa viagem. E eles namoraram nessa viagem e eles se casaram nessa viagem. Onde nós vamos morar? Até a minha casa. E ele foi para a casa dessa senhora. Quando ele chega, todo feliz de lua de mel, pega ela no colo. E quando ele entra dentro da casa, ele olha para a sala e na cadeira tem um cadáver. Ele solta ela no chão e fala: que história é essa? Quem é aquele homem? Ela virou para ele e falou: não, mas não tem problema, ele é meu antigo marido, mas ele já morreu. Mas então por que ele está aí? Deixa ele aí. Não faz sentido você ter um corpo morto na sua sala. E outra, era seu antigo marido. Não quero olhar para a cara desse cara todos os dias. Ou você se desfaz desse corpo, ou eu vou embora. Quantas vezes nós não fazemos isso? Jesus, vem ver como está a casa.
Quando ele entra, o que é aquilo ali? Aquele não é o seu corpo morto no pecado? Eu já não te salvei para te livrar desse corpo? Isso está começando a feder na sala. Como você quer viver para mim se você ainda está guardando o pecado? Eu te resgatei para esse corpo não ficar mais aí. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não ache que o seu pecado é intratável, que ele não tem mais jeito, que ele é imperdoável. Ainda dá tempo de você correr para a cruz de Cristo e implorar: Jesus, me ajuda! Eu não aguento mais esse cadáver na minha sala. Eu não sou mais ele, eu tenho uma nova vida. É por isso que o autor de Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse texto diz o seguinte: Jesus é santo, então seja santo. É isso que ele está dizendo? Pasmem. Mas esse texto diz: Jesus é santo, morreu sem pecado. Sabe para quê? Para te fazer sem pecado. Você não tem a obrigação: eu tenho que ser santo, porque Jesus foi santo. Jesus fala: sabe, eu já morri na cruz para pagar o seu pecado. Eu te faço santo. Corra desesperadamente para a cruz e implore perdão, que eu te santifico. Eu te ajudo contra o pecado. Não é um peso nas nossas costas, mas isso deveria ser um alívio. De reconhecer: eu não consigo, mas se eu correr para a cruz de Cristo, eu encontro graça e misericórdia. Cristo não se entregou na cruz só para te salvar, mas para te dedicar para Ele. Uma última ilustração. Aquela criança fez um barquinho de papel. Demorou semanas para fazer aquele barquinho. E todo dia falava: pai, olha o meu barquinho. E aquele barquinho ficou bonito. Aí ele falou: pai, me leva no parque para a gente ver se está bom mesmo. E o pai levou. Chegando no parque, tinha um rio. E ele colocou aquele barquinho no rio. A maré estava baixa. E ele ficou brincando a tarde toda. Até que a maré começou a ficar alta e aquele rio começou a ficar mais forte, as águas. E o barquinho dele foi-se embora na correnteza. Mas abriu o berreiro aquela criança. Meu barquinho! Ele tentou o máximo correr atrás e não achou. Voltou triste para casa. O pai dele viu que ele estava muito mal. Falou: filho, vamos fazer o seguinte, vamos lá na loja e aí eu compro um barquinho novo para você. Tá bom? Vai ser a mesma coisa, né? Mas vamos. Chegando na loja, logo na vitrine, ele vê lá dentro o barquinho dele. Aquele barquinho que ele tinha feito e perdido. Na vitrine para ser vendido. Pai, como é possível isso? E ele entra correndo e fala: tio, aquele barquinho é meu. Aí ele fala: olha, eu estava pescando com meu filho e eu achei esse barco. Peguei e vou colocar aqui para vender. Ele ficou muito bonito mesmo. Foi você que fez? Fui eu. Bom, agora ele é meu. E está para vender. Quanto que está? Tanto. Mas eu vou conseguir pagar. E ele foi e trabalhou por semanas, ajudando senhoras a levar sacola do supermercado. Lavava a louça para a mãe, ganhava uns trocados. E aí quando ele conseguiu o dinheiro daquele barquinho, ele chegou lá naquela porta, jogou aquelas moedas e falou: tá aí o seu dinheiro. Me dá o meu barquinho. O vendedor foi, tirou da prateleira e deu para ele. Mas aquele menino deu um abraço tão gostoso no barquinho e saiu pulando de alegria daquela loja. Ele olhava para o barquinho todos os dias e dizia: você é meu 2 vezes. Eu te fiz e te perdi, mas eu te comprei de volta. Você é meu 2 vezes. Deus te criou, mas o pecado te afastou dele. E Deus entregou o filho dele na cruz para te comprar de volta, para que você fosse dele 2 vezes.
Você não foi salvo só para ser salvo, mas para ser um povo dedicado exclusivamente de Cristo, preparado para toda boa obra. Você foi comprado para ser zeloso por boas obras, para viver de maneira piedosa. Quando nós meditamos na graça de Deus em ter nos salvado, nós nos apaixonamos por uma vida piedosa. Mesmo que a gente venha tropeçar, o nosso zelo por Deus é tão grande que a gente se arrepende e luta com todas as nossas forças contra o nosso pecado. A piedade é o resultado da graça. Ela nos capacita a viver piedosamente. Ela nos motiva a viver piedosamente e ela nos educa que somos nova criatura em Cristo Jesus. Como conclusão, a piedade é o objetivo cristão que causa diferença no mundo e tem a graça como motivação. Sabe o que Deus espera da nossa igreja? Sabe o que Deus espera da sua família? Sabe o que Deus espera de cada um de nós como marido, como filho, como esposa, como avós? Sabe o que Deus espera de nós como cristãos? Uma vida piedosa. Isso porque a piedade é o objetivo da vida cristã. É a diferença entre o cristão e o incrédulo. E é o resultado da graça. Eu quero encerrar lendo o capítulo 3 de Tito, versículo 3 a 8. Capítulo 3, verso 3 a 8. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, o que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Viva piedosamente, porque a piedade é o objetivo cristão que causa diferença no mundo e tem a graça como motivação. Vamos orar? Tenha um minuto de conversa com Deus. Medite em como tem sido a sua vida. Que propósito ela tem tido? Hoje você sabe que o seu propósito de vida é a piedade. Porque isso te faz viver com um pé nesse mundo e um pé na eternidade. Também se lembre de que esta é a chave para fazer diferença nesse mundo. Uma vida piedosa. Lembre-se também de que quando você aprende sobre a graça, você é motivado a viver piedosamente. Porque foi para isso que você foi salvo. Tenha um minuto de conversa com Deus. Medite sobre isso. Faça um compromisso de ser um povo exclusivo de Deus, solícito, zeloso por boas obras. Uma vida piedosa. Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor abra os olhos do nosso coração para a Tua verdade, que sejamos desafiados, baseado na Tua graça em nos salvar, a ter uma vida que Te agrade. Não para sermos aceitos, mas porque já somos aceitos.
Obrigado, Pai. Que a tua igreja viva piedosamente.